Boa noite, pessoal. Deixa eu admitir aqui o doutor. Gente, tá subindo muito rápido, não tô conseguindo acompanhar. Acho que foi. Foi. Olá, doutor, boa noite. Oi, Nilza, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Deixa eu botar a Fê aqui também, que ela já mandou. Ela tá entrando também. Bom, doutor, primeiramente, muito obrigado, tá? Quero agradecer já em nome das famílias de CSPD, né? Todo esse suporte Olá, que o senhor tem dado. Olá, Fê, boa noite. boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem, Fernanda? Tudo jóia? Que prazer tê-lo aqui. Prazer é meu também, viu? A Nilza estava me agradecendo, mas na verdade eu que agradeço. Agradeço não só pela oportunidade de falar com vocês, mas também por ter tido a oportunidade de aprender mais sobre esse assunto que eu conhecia muito superficialmente, e os vídeos de vocês me esclareceram muitas coisas e me mostraram a gravidade, a relevância que esse assunto tem. Em- Uma expressão que a Nilza utilizou Exato, num dos vídeos, que é uma questão de utilidade pública, e é mesmo, né? Exatamente, doutor Murilo. exatamente. Por, por isso até que eu te procurei, porque foi uma empresa específica que mudou e que alterou, enfim, ingredientes, mas na verdade essa empresa específica, ela é a pontinha do iceberg, né? Falando da gravidade das nossas crianças, ela é a pontinha. E ela trouxe, na verdade, uma indignação e que fez com que a gente fosse atrás de algo melhor e maior para os nossos pequenos e para todas as crianças, na verdade, né? Porque a gente tem estudado tanto sobre corantes e todo mundo é prejudicado com o uso do corante artificial na indústria Exatamente. alimentícia no geral, né? Mas as pessoas com deficiência, né, de G6PD são muito mais prejudicadas, quer dizer, um risco muito Sim, maior do que exato, aquilo que seria aceitável. exato, Então, vocês têm toda a razão mesmo. A indignação de vocês não é mero exato. capricho, não, pelo contrário, é uma indignação muito justa, muito legítima mesmo. Sim, e até uma coisa, né? Você citou que a empresa foi a pontinha do iceberg, mas assim, ela é a primeira que a gente desperta, digamos assim, né? Agora deu na gente foi esse Sim, despertar de tipo assim, não, agora a gente tem um bom número de pessoas na comunidade, a gente pode levantar a voz e tentar mudar alguma coisa. Porque ela não é a primeira que faz essa mudança assim, sabe? Que ela faz a exato. mudança sem aviso prévio, sem aviso de embalagem, nada, simplesmente da gente comprar, porque a gente tem essa segurança, né? Tá lá, não, ok, tanto que a gente alerta os pais já há anos. Sempre leia os rótulos, porque a indústria muda e eles não avisam, não bota aquele alerta na frente, sabe? Mudança de Exato. composição, nada disso. Então é uma surpresa. Então, quantas famílias já consumiram, crianças que já comeram, e os pais se atentaram depois de comer, sabe? Aí a gente fica assim, o que a gente faz agora? É esperar e torcer que nada aconteça, né? Exatamente, Mas é um risco muito grande, que de fato ninguém pode se dar o luxo de correr. E vocês têm toda a razão. Isso aconteceu com essa empresa, que é a Fini, mas pode acontecer com qualquer outra Sim, empresa, e pode já ter acontecido outras vezes também. É muito importante que a Sim, gente reconheça esse caso como um caso emblemático, mas que se aplica, a sim. solução aplicável a ele tem que ser aplicada à generalidade de outras situações parecidas. E quando eu conversei com a Fernanda pela primeira vez, eu acabei encontrando uma resolução da Anvisa, que é de 1º de setembro de 2020, que estabeleceu exatamente a obrigatoriedade de que houvesse na parte da frente dos rótulos, das embalagens, um selo sim, dizendo nova fórmula, nova receita, nova composição, alguma sim, expressão que chamasse atenção para isso. Essa resolução da Anvisa, que aliás a Anvisa tem competência mesmo para estabelecer essas regras de informações mínimas que devem constar nas embalagens, nas bulas, nos rótulos, essa resolução não foi fruto de boa vontade dos integrantes do colegiado da Anvisa, não. Sim, Foi cumprimento de uma decisão judicial. O Ministério Público Federal, em Sergipe, ajuizou uma ação em 2008, uma ação coletiva, uma ação civil uau, pública, para exigir exatamente isso, que a Anvisa, para exigir o reconhecimento de uma omissão da Anvisa, quer dizer, já em 2008, o MP já dizia isso. uau, A Anvisa está sendo omissa em relação a esse dever de prestar ou de impor às empresas o dever dessa informação. Não é suficiente uma informação que a gente pode chamar de informação conteúdo, aquela informação que você vê na tabela nutricional, que você vê na composição. É necessário que haja uma informação advertência. Isso é um sim, dever que os exatamente. fornecedores têm.
E aí a Anvisa, de fato, cumpriu essa decisão judicial, como não poderia deixar de fazê-lo, e no mesmo dia ela emitiu também uma instrução normativa regulamentando essa resolução, estabelecendo o modo como se deve dar essa publicidade, essa informação advertência daqui para frente. O problema que a gente poderia encontrar, no primeiro momento, nesse nosso caso paradigmático, que é o caso da FINE, é que essa instrução normativa da Anvisa, ela está prevista para entrar em vigor em 1º de setembro de 2021. Ah, Quer dizer que, no primeiro momento, a gente poderia pensar que a FINE não cometeu nenhuma infração, sim. porque a resolução estava em vigor. Mas, E foi o que eu escutei, Exato, conforme eu te repassei os áudios, enfim, todas as mensagens, foi o que eu escutei do marketing, né? Que ela não tem obrigação de colocar lá na frente da embalagem, que teve uma alteração de fórmula. Mas isso é uma resposta muito simplista, Fernanda, que de fato era esperada por parte deles. Mas é muito simplista porque deixa de considerar o contexto do direito do consumidor, da proteção aos nossos consumidores, que tem base constitucional. Nós, consumidores, somos protegidos. A Constituição prevê como um direito de garantia individual que o Estado promova a nossa defesa enquanto consumidores por uma questão muito simples. Nós somos vulneráveis frente aos fornecedores por vários aspectos, vários motivos. Primeiro, a gente depende deles. A gente depende para poder ter acesso aos bens de consumo, para poder suprir as nossas necessidades de consumo. Isso é um aspecto da nossa vulnerabilidade. Mas também a gente tem essa vulnerabilidade informacional, essa vulnerabilidade técnica. A gente desconhece os processos produtivos, a gente desconhece, de fato, a composição, a gente desconhece os riscos, e essas informações são... quem tem são os fornecedores. E eles é que acabam nos dando essas informações a conta-gotas e a fórceps, muitas vezes, como nesse caso. Sim. Mas, então, eu não tenho dúvida nenhuma de que houve uma ilegalidade por parte da FINE, independentemente da resolução da Anvisa não estar em vigor ainda. Existem inúmeros fundamentos no Código de Defesa do Consumidor que podem ser utilizados para sustentar essa minha afirmação. Primeiro, o dever de informação é um direito básico que nós consumidores temos, e o outro lado da mesma moeda é um dever, e um dever inafastável dos fornecedores, de que eles prestem as informações claras, adequadas, precisas, suficientes, corretas. Tem vários adjetivos que a lei prevê para que essas informações sejam prestadas de forma a possibilitar que cada um de nós possa tomar uma decisão de consumo mais consciente e, portanto, mais acertada. Então, existe esse dever de informação, que é um dever previsto no Código de forma muito clara e até repetitiva, em várias passagens o legislador prevê isso. E existe a responsabilidade dos fornecedores de que hajam de acordo com aquilo que a gente chama em direito, eu não quero usar juridiquês aqui, mas no mínimo, mas a gente chama de boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é um dever de uma postura, de uma conduta que seja ética, que seja solidária, que seja cooperativa, enfim, de uma postura proativa. Então, na opinião dos consumeristas, não precisaria haver uma norma da Anvisa dizendo, em havendo mudança da fórmula que possa, em tese, ser prejudicial a um grupo dos consumidores, seja de 10%, de 1% ou 0,5% dos consumidores, a boa-fé objetiva impõe essa conduta proativa de advertir, de o fornecedor avisar, e avisar de maneira ostensiva que aquela mudança foi verificada. Isso é alguma coisa que já existe no nosso sistema, já existe há bastante tempo. Então, me parece que não há a menor dúvida de que eles tinham sim o dever, e eles ainda têm esse dever, de prestar essa informação. E também, uma outra questão que me ocorreu é que se eventualmente algum consumidor, ou alguns consumidores que já ingeriram, compraram e não inadvertidamente, porque a advertência não foi feita, não, eu conheço uma pessoa que a criança consumiu e passou mal. Não é deficiente, graças a Deus a criança não tem a deficiência. É uma criança que tem só alergia a corante, mas ela passou mal. Mas você veja, a alergia por si já é suficiente também. Se de fato o corante é capaz de causar alergia, isso já é suficiente. Tem uma decisão de alguns anos do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que tratava de um caso de uma embalagem de um sabão em pó. Um sabão em pó que causou uma dermatite de contato na consumidora que fez uso dele. E, embora a empresa, a indústria tenha alegado
que o problema foi a má utilização, uma hipersensibilidade dela, o STJ disse não, isso não importa. A defesa dos consumidores é para os consumidores todos, e não só para alguns, e não com exclusão de outros. E tem outro dado interessante também, que é o seguinte, tem uma tendência dentre os consumeristas a fazer uma distinção entre vulnerabilidade comum, que é aquela que atinge a todos nós consumidores, e aquela chamada hipervulnerabilidade. Tem certos grupos de consumidores, em geral minoritários, que são grupos mais vulneráveis. E se a proteção aos consumidores ela se deve à vulnerabilidade, quando ela é maior, quando ela é mais acentuada, quando ela é há uma hipervulnerabilidade, a proteção tem que ser ainda mais intensa. Tem que ter uma camada extra de proteção. Então, citam-se, por exemplo, empréstimos consignados para idosos, publicidade para público infantil. Esses públicos são públicos considerados hipervulneráveis. E pessoas com qualquer tipo de necessidade especial. São hipervulneráveis e merecem uma atenção ainda maior, uma atenção redobrada. Então, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que há dever, já existe, sempre existiu o dever de que essa advertência fosse feita, e também não tenho a menor dúvida em afirmar que quem se sentiu, foi prejudicado por essa omissão, tem direito a pleitear uma indenização, seja por danos materiais, por danos morais. Essa responsabilidade é inequívoca, na minha opinião, por conta da inobservância desse princípio da boa-fé objetiva. Você me desculpa, Nilson, só um instantinho. É que, em razão da boa-fé, olha, o legislador até foi sábio, ele impõe que os fornecedores se comportem de acordo com a boa-fé, e isso faz com que nós tenhamos uma certa confiança, uma certa tranquilidade, de que as coisas permanecerão como estão, e se mudarem, vamos avisar e vamos alertar. Então, isso tudo é um sistema muito bem pensado e muito racional, e me parece que faz todo sentido e é muito justo que seja assim. Mas as empresas acabam nem sempre cumprindo com seus deveres e, às vezes, alegando a falta de uma norma específica. Nós temos normas genéricas que são muito mais protetivas do que as específicas. Uma coisa que eu queria perguntar ao senhor, como proceder, que no caso também da Fini, né, eu acredito que a Fê também te mandou, porque no site deles ainda consta a venda, a balinha da embalagem antiga. A gente entra no site para comprar e tá lá, ainda é a mesma embalagem constando os corantes naturais, só que não tem mais. Quer dizer que se alguém for consultar os produtos no site antes de sair de casa, no site. Vai acreditar que o que encontrar que é o corante natural. O que de fato é um absurdo mesmo. Eu acho que nesse caso, a sua associação, vocês têm uma associação formalizada ou não? Ainda não, é o nosso sonho. É o nosso sonho, viu, doutor? É o nosso sonho. Mas tenho certeza que é o caminho mesmo, que logo, logo isso vocês vão concretizar. Mas, de qualquer maneira, é só fazer uma representação ao Ministério Público, uma coisa simples, ou uma representação ao PROCON, para determinar que sejam tomadas providências imediatas para, pelo menos, esse outro risco também ser afastado. Porque é mais um fator de confusão. Olhar o site e acreditar e chegar na prateleira e aí não vou conferir, porque acabei de olhar no site que supostamente está atualizado e que supostamente é confiável. Então, essa que é a grande questão. Não, e foi até o que eu te falei. Só para complementar. Tá disponível na venda online. Então, a pessoa pode comprar pelo site acreditando. Tipo assim, não, ainda tem aqui, corante natural. Aí compra e chega em casa, corante artificial. Só que você não vai... Então, mas você de boa-fé e acreditando na boa-fé da empresa, provavelmente você vai abrir a embalagem e vai simplesmente, não só comprar, mas vai utilizar sem virar o rótulo para tentar procurar uma informação que você já acredita que foi transmitida a você, só que erroneamente. Só que foi falseada. Foi até o exemplo. Então, foi até o exemplo que eu te mandei, doutor. Por exemplo, meu filho ama essas balinhas, né? E a minha sogra e a minha mãe sabem que ele pode. Eu não tô, alguém compra, uma delas compra e dá para a criança, né? Então, o risco é grande, o risco é muito grande. Não, de fato, não, o risco é muito grande. E elas não vão olhar rótulo. Uma coisa sou eu, que olho o rótulo de tudo. Outra coisa são elas.
né? Elas estão acostumadas com a marca, e eu tenho que o tempo todo falar, gente, me manda foto dos componentes, porque tem que olhar o lote, não dá para confiar na marca. Infelizmente, a gente vive essa insegurança todos os dias com todos os produtos, doutor. É verdade mesmo. Você sabe que eu vi uma pesquisa que afirma que 70% dos consumidores é que tem o hábito de consultar os rótulos, de consultar as informações que estão nas rotulagens. E desses 70%, metade não compreendem as informações que são prestadas pelos fornecedores. Então, quer dizer, tem realmente uma coisa muito errada aí, muito errada. A gente tem desde 1990 esse direito sagrado à informação completa, adequada, compreensível, ostensiva, e até hoje a gente tem informações sendo prestadas de modo a impedir que o destinatário daquela informação possa compreendê-la, possa traduzi-la. Quer dizer, isso é uma coisa completamente inacreditável. Aqui na página, aqui no perfil, a gente vive isso 24 horas. A gente recebe muita imagem de rótulos, os pais pedindo pra gente ajudar para fazer a leitura do rótulo, que eles não estão compreendendo. Mesmo a gente ainda tendo aquela tabelinha, ainda se torna confuso. Né? Porque aí no Brasil, né, atualmente eu moro aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, para complicar ainda a nossa vida, os corantes não vêm só o nome do corante especificando corante e tal. Não, ele vem lá, código INS. Aí você tem que consultar em tabela ainda para descobrir que código é esse, é corante, não é? É corante, qual corante que é? Pode ou não pode? Então, assim, a gente recebe diariamente pais enviando aí rótulos e rótulos, a gente com boa vontade vai lá com atenção, ler, ajudar a desvendar, né? Desvendar esses rótulos, que realmente não é simples. Isso quando não são aquelas balinhas que vendem, doutor. Que a balinha já vem assim embrulhada e o ingrediente está ali, ó, sabe? Umas coisas minúsculas. Que a gente não consegue nem olhar, não consegue nem ver. Não tem nem acesso a essa informação, né? A composição. Isso, de fato, realmente é muito, muito preocupante, viu? E sabe uma coisa que é interessante? Em relação à doença celíaca, para que as pessoas que têm intolerância a glúten, foi editada uma lei, em 2003, estabelecendo a obrigatoriedade de que os alimentos que constem na embalagem contêm ou não contêm glúten. Me parece que também essa norma é uma norma que também, ela embora parta de um caso particular, na verdade ela quer estabelecer um dever genérico de informar sempre que qualquer componente puder causar algum tipo de prejuízo, de malefício a um certo grupo de consumidores. Então, me parece até possível também fazer uma interpretação analógica, extensiva dessa lei do glúten, para também estabelecer essa exigência, essa obrigatoriedade de que a advertência seja feita. E aí, Fernando, olha só uma coisa que também me ocorre, é que talvez não seja só fundamental que se faça advertência no caso da mudança, mas a advertência no fato de existir propriamente. É que talvez fosse interessante pensar numa estratégia e provavelmente uma ação mesmo, uma ação coletiva proposta pelo MP, exatamente nesses termos, para que essa informação também passasse a ser obrigatória, não só nos alimentos, mas também em outros produtos, medicamentos, que eu acredito que também tem alguns medicamentos. Olha, medicamento, doutor, eu me pergunto, né, para que colocar cor num remédio, né? Exato. Pra quê? Os xaropes, né? Os xaropes são coloridos, né? Aí, sabe qual é a resposta? É porque fica mais atrativo para as crianças. O remédio é remédio, não tem que ser nada atrativo. Eles vão fazer carapia para tomar de qualquer forma, né? O que eu posso fazer é amenizar o sabor. Eu posso amenizar o sabor com aromatizante, mas o corante não tem sentido nenhum. Nenhum mesmo, né? É como se o remédio fosse um guloseima também, né? Exato. Para ser sincera, a nossa intenção é fazer um movimento como houve lá na Califórnia, né? Que hoje na Califórnia existe a benção. Ó, eu moro na Geórgia, aqui nos Estados Unidos, mas aqui na Geórgia meu filho não tem opção de guloseima, só chocolate. Só chocolate. Pra gente aqui ainda tá pior do que no Brasil. Nossa. Eu falo até pras meninas, gente, aqui tá pior do que o Brasil, porque aqui nem bala, pirulito, nada, é só chocolate. Já na Califórnia, não. Na Califórnia eles já conseguiram banir vários corantes artificiais. Então, assim, a gente está tentando mover aí uma campanha, fazer um movimento que a gente consiga trazer essa comoção, sabe? Porque a gente sabe que é possível usar os corantes naturais, né? A gente, como a Fê mesmo tem um pouco mais de conhecimento dessa parte, a gente sabe que para eles entra custo-benefício, né? Essa questão do valor do corante para outro.
Então, para a gente, além de, lógico, né, começar a tentar aí denunciar, que eu acho que cabe denúncias, como o senhor mesmo já explicou, e eu acho que só vem sendo essa, digamos que bagunça do jeito que vem sendo, não respeitando, não colocando a informação correta, por conta de que não há um movimento, né? Então, que a gente faça esse movimento, a gente vá denunciar cada vez que vê um rótulo aí que está com a informação inapropriada, às vezes está uma coisa no rótulo e às vezes no site está outra coisa, independente de quem seja a empresa. Então, a gente vai começar por esse lado aí, mas eu queria saber do senhor, como profissional, né, que entende dessa parte de direitos, se o senhor tem alguma dica, conselhos, tanto para a gente quanto para as famílias de SSPD, não só de quando se deparar com essa situação de encontrar um produto que era liberado e não ser mais, mas também para dar início aí a esse movimento aí, o que a gente poderia estar fazendo, qual caminho seria o melhor a tomar. Às vezes uma coisa que você falou que é muito importante. De fato, os fornecedores, embora eles tenham departamentos jurídicos com advogados que são extremamente especializados no direito do consumidor, sabem bem quais são os deveres que os seus clientes têm, o fato é que o descumprimento é gigantesco mesmo. E é gigantesco porque eles contam com algo muito simples. De 100% dos consumidores prejudicados por uma prática abusiva, por uma prática ilegal, 5% é que vão tomar alguma providência e que vão reclamar, e, portanto, o prejuízo acaba sendo menor. Tem até uma ciência que se chama jurimetria, para que se possa até prever a quantidade de processos, a quantidade o valor das indenizações que eventualmente venham a ser fixadas, e eles acabam fazendo uma análise de custo-benefício. Então, muitas vezes, eles fogem dos deveres por uma questão puramente financeira. Isso é uma coisa também inacreditável, mas é uma realidade. Então, o importante é que, de fato, haja algum tipo de atitude por parte do consumidor, que seja uma atitude para reivindicar o respeito, a obediência aos seus direitos. Mas como essas atitudes individuais, por eventuais contratempos, que podem ser considerados pequenos, ou, enfim, diante de tudo aquilo que a gente tem que nos cerca, que nos preocupa, que existem as ações coletivas, as demandas que podem ser propostas por certos órgãos, como o Ministério Público, como os PROCONs, como uma associação, por exemplo. Se vocês fossem uma associação já com esse fim social específico, vocês teriam legitimidade, a associação em si, para ajuizar uma ação para impor a essa ou aquela empresa, não só o dever de que essa advertência fosse feita, mas também exigir a reparação dos prejuízos que alguém eventualmente já tenha sofrido. Então, a minha sugestão é essa, que a gente procuremos os órgãos que são legitimados para ajuizar essas ações coletivas, para que elas venham a ser propostas. E me parece que é o caminho mais adequado. Foi o que aconteceu lá em 2008, em Sergipe, quando o Ministério Público Federal ajuizou essa ação que redundou agora, anos e anos depois, mas nessa resolução da Anvisa. Então, essa providência que eu acho que deve ser tomada, e, óbvio, ninguém está proibido, e pelo contrário, também incentivo a individualmente tomar qualquer medida. Os consumidores podem defender seus direitos de forma individual ou por tutela coletiva, que são as ações de classe, que nos Estados Unidos elas são conhecidas como ações de classe. Sim. Então, existem vários caminhos, mas eu acredito que eles têm que ser percorridos. Eu acho que é fundamental, uma questão, como você disse, de utilidade pública e de interesse social mesmo. É algo que precisa ser, essa acessibilidade nossa precisa ser exercida para servir também como uma forma educativa, pedagógica para os fornecedores. Porque em havendo deveres sem sanções que decorram do descumprimento deles, esses deveres ficam muito enfraquecidos. E aí é muito, muito fácil desrespeitar, é muito fácil desobedecer. Então eu acredito que eu compartilhei com a família, né, o que estava rolando, e aí eu escutei: você é doida, você vai entrar com processo, você vai pagar ainda indenização, vai ter que pagar as custas, vai ter que pagar não sei o quê. Eu falei: calma, espera aí que eu vou entender direito como é que funciona. Mas eu não queria deixar quieto, porque é um risco que a gente corre diariamente, né? E é grave, entendeu? Fernando, olha, é o seguinte, de fato... Eu acho que se a gente se calar, doutor,
só vai ladeira abaixo. Você tem toda Porque a o que, razão. que as indústrias vão olhar? Elas estão olhando custos. Qual é o meu custo? Ah, é R$ 1. Com corante natural é 5. Ele não vai produzir a R$ 5. Ele vai jogar Exatamente, tudo para R$ 1. E foi exatamente isso que aconteceu com a Fini, né? E a tendência é que isso vá também para outras indústrias. Porque eles vão começar a olhar custos e daqui a pouco a gente não tem mais nada com corante natural. Nada. Sim. E uma coisa que o senhor citou, né, que eles pesam na balança, realmente tudo é o financeiro, né? Então, para eles, às vezes, é mais fácil pagar uma indenização do que fazer toda essa reformulação aí de ingredientes, troca de produto, né? Isso me lembrou muito porque eu fiz uma formação aqui nos Estados Unidos de naturopatia, né? Sou considerada doutora naturopata. E dentro da minha formação na escola eu aprendi não, né? A gente estudou uma área jurídica em que mostrou que a Johnson Johnson, ela faz isso aqui nos Estados Unidos. Ela tem alguns produtos comprovados já como cancerígenos e todas as pessoas afetadas simplesmente entram com a ação. E eles só pagam lá seus milhões em ação, indenização, mas eles não mudam a rotulagem, não mudam os ingredientes. Isso é tão assim, bate aquela coisa assim de que, tipo assim, é como você falou, né? A minoria vai ir atrás dos direitos. Então, acho que tá mais do que na hora, dentro dessa live, né, das famílias despertarem. Se sentiu prejudicado, entra com o seu direito, vai no individual, vamos no coletivo, mas vamos fazer barulho. Porque só vai mudar mesmo se realmente eles começarem a sentir no bolso. Então, se eles vão sentir no bolso, uma vez e outra no ano, 2, 3 pessoas, ok, eles vão pagar uma indenização. Agora, se todo mundo começar a se sentir ali lesado, e lógico, estamos sendo lesados, somos mães que sabemos que a gente tem que ter todo esse cuidado com o rótulo, já não dá mais para confiar em rótulo nenhum, sabe? Antes as mães perguntavam, eu falava, dá, porque a Anvisa, mas tá bem nítido que não dá. Não dá. Ou a gente vira de verdade um fiscal de rótulo com a lupinha ali lendo rótulo, ou nossos filhos vão passar aí por coisas que a gente não quer ver, né? Comprometendo a saúde, podendo trazer várias complicações. Então fica aí, gente. Esse alerta aí de que vamos se mover, vamos fazer barulho, seja no individual e vamos nos juntar no coletivo também. Porque só assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Doutor Murilo, a gente aceita apoio dos seus alunos também nessa causa, tá? Não, muito bom mesmo. Mas uma coisa, Fernanda, que você disse, e que é essa cultura de que se eu propuser ação, eu vou ter que pagar custas ainda para eles, mas isso de fato existe se você não tiver razão naquilo que você pleiteia. Então, sim, foi o que eu pensei. Se você propuser uma ação que é uma aventura jurídica, que é alguma coisa totalmente infundada, então não me parece que nós estamos diante de uma situação como essa. Pelo contrário, acho que existem inúmeros argumentos, inúmeros elementos para que esse dever deles seja reconhecido e a responsabilidade deles também seja reconhecida. Então, essa também esse é um mito, né, de que você pode acabar se prejudicando pela propositura da ação. De fato. Sim. Mas se for uma ação temerária, se for uma ação que não tem base. E não é o caso. Não é o caso dessa hipótese em particular de jeito nenhum. E a vantagem de que se vocês tivessem uma associação, por exemplo, é que a associação pode propor essa ação e só em caso de má fé, quer dizer, quando a associação propôs uma ação totalmente incabível, é que ela pode ser condenada em honorários, em custas, quer dizer, ela é isenta, mesmo se ela perder a ação, a associação é isenta de qualquer tipo de encargo. E isso, olha, portanto, que bacana. também é um motivo a mais para que vocês possam também refletir sobre a regularização, sobre a formalização dessa associação. Que talvez possa também agir desse ponto nessa frente jurídica também. Sendo autora de demandas para proteger os interesses desse grupo, que é um grupo consideravelmente grande. Sim. Na verdade, nós somos, né, quase 10%, né, Ni, da população hoje. Sim, falando mundialmente, a gente já chegou a passar de 7% da população mundial, né? Dentro do Brasil, a estimativa também está dentro disso e vai aumentar. Porque como é uma deficiência enzimática diagnosticada no teste do pezinho, até este ano era só no teste do pezinho ampliado pela rede privada.
Apenas o Sim. Hospital de Apoio de Brasília fazia pela a rede pública. Só que esse ano, graças a Deus, foi sancionado e a partir do ano que vem começa aí a ser implementado aí no SUS. Então, assim, vai ter muita gente, muitos bebês diagnosticados, porque ela é a Vai. deficiência enzimática mais comum do mundo, sabe? É a mais comum que existe, ela não é rara. Então, o que é raro é a informação. E até quando os pais procuram a gente falar, mas como que um adulto tem, não sabe, não morre? Eu falo, gente, as pessoas convivem com diversos problemas de sequelas da deficiência. Problemas no Sim. rim, fígado, muitos com diabetes Baço, e não sabem de onde pâncreas. veio, sabe? Não sabe de onde veio todo esse problema. Aí lá na vida adulta acaba descobrindo que tem a deficiência, começa a ter que se tratar problemas que poderiam ter sido evitados precocemente, que é a vantagem que a gente Eu, tem com os nossos filhos, né? O diagnóstico eu precoce. tenho, a Ni sabe, o meu tio, irmão da minha mãe, em 80 e bolinha, com 5 anos de idade, ele teve falta de oxigenação cerebral, né? Hoje, sabendo que o meu filho é deficiente, construindo a árvore aí de DNA, ele é deficiente de G6PD também, né? Só que a gente está falando de 1980 e pouquinho. Se hoje a gente vai num pronto-socorro, a enfermeira e o médico não sabem o que a gente está falando, imagine em 1980, né? Então, são os nossos desafios aí diários. E é interessante, né, Nilza, isso que você disse de agora o SUS também fazer o teste ampliado, isso vai, de fato, identificar um número maior de pessoas portadoras Vai. dessa deficiência, mas não vai resolver por si só o outro lado do problema. Pelo contrário, continua, esse outro lado continua mesmo. Então, quer dizer, somos muitos, mas ainda enfrentando muitos problemas, né? Essa aqui é a questão. Exatamente, exatamente. Quanto à associação, doutor, antes da minha partida para cá, na realidade, foi quando a gente estava começando a movimentar tudo, né? E a gente estava até com o suporte de um advogado toda papelada. Eu tenho até os papéis salvos lá no e-mail ainda. Só que acabou que a minha mudança para cá foi muito assim. Então, acabou pausando isso e eu nunca mais entrei em contato, nunca mais busquei formalizar, né, o projeto em si. Mas a gente está aí na luta. Só que, como eu acho que o senhor sabe, né, o trabalho é totalmente voluntário, né? Então, hoje a gente depende muito ainda de voluntários que nos apoiem nessa parte, né? Porque, como eu falo sempre nos stories, quando eu estou aqui no perfil, uma andorinha só não faz verão, né? Então, se a gente busca um pouquinho dali, a gente, graças a Deus, hoje tem uma quantidade de profissionais, de médicos que estão aí dando suporte a gente, acompanhando a gente, indicando muito grande. Então, eu vejo como mais um ponto positivo para quando a gente mexer os pauzinhos e se tornar uma associação e levantar também campanhas como essa que a gente quer levantar, né? Porque tendo ali os laudos, tendo os respaldo médico, né, do profissional qualificado, é uma voz a mais, né, para dar poder aí à nossa ação. Mas a gente está aí aberto a quem for advogado, quem cuide dessas partes, que quiser dar suporte a gente, se o senhor conhecer. Aceitamos. Eu tô aqui para isso, viu? Não, aceitamos. Podem contar sim, viu? Não é só para live, não. Podem contar comigo quando eu puder ajudar. Porque, de fato, me sensibilizou muito essa situação. Não, e realmente... Me impressionou a gravidade dela, a dimensão que tem. Isso é uma coisa realmente muito preocupante. Não, e realmente, nós estamos aqui diariamente, né, Ni? Aqui no Insta, no Facebook, com mães voluntárias, a gente não ganha R$1 e a gente faz realmente por amor, para ajudar, porque já passamos por isso, já passamos por esse momento da descoberta, de perder o chão, de achar que meu filho vai morrer, é a primeira coisa que você pensa, que passa pela nossa cabeça. Então hoje a gente está aqui voluntariamente, a gente não ganha R$1 para fazer tudo que a gente faz, e a gente faz com o maior amor, mas a gente, né, hoje a associação não saiu ainda, até por questões financeiras mesmo, né, para a gente instituir uma associação, entrar com uma abertura de uma empresa, porque não deixa de ser uma empresa, né, que tem custas de contabilidade. É uma pessoa jurídica, vai ter CNPJ, então tem alguns custos envolvidos. Mas a gente pode voltar, a gente pode conversar sobre isso, Fernanda, e a gente fazer um levantamento, verificar uma viabilidade, eventualmente até pensar em patrocinadores, se for o caso, porque é uma causa que, adorei. que é bastante simpática a todos, porque qualquer pessoa que tiver um mínimo de empatia, um mínimo de solidariedade e tiver conhecimento
dessa condição, já vai se sentir incentivada a colaborar, ajudar naquilo que for possível. Então, Nossa, comigo vocês gente... podem contar, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição mesmo, viu? Nossa, a gente agradece muito, 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 muito mesmo, do fundo do coração. Até tem uma... Eu fui ver, por exemplo, os vídeos da Nilza, é como se fosse uma cartilha mesmo, uma cartilha de tudo, né? Do que isso. Como é que se pode tratar, quais são as consequências, enfim, é muito didático mesmo, e é algo que é necessário, porque muitas e muitas pessoas ficam sem chão, como você disse, né, Fernando? Quando são informadas desse diagnóstico, não sabem exatamente nem que tipo de médico procurar. E esse é um tipo de orientação, inclusive, que vocês dão. Então, eu achei muito interessante mesmo. E isso mostra a necessidade, quer dizer, essa demanda, né? A demanda por essas informações, essa demanda por esse suporte, ela está aí, ela está posta já. E ela está presente, e isso vocês já puderam identificar faz tempo. Então, talvez valesse a pena mesmo a gente pensar numa regularização para ter até uma atuação um pouco mais ampliada, a possibilidade de agir num raio um pouco mais amplo. O meu sonho, doutor Murilo, é extinguir o corante artificial do Brasil, né? Na Europa, esse sonho já se realizou lá na Europa, mas queria que isso viesse para cá. Nossa, seria perfeito mesmo. Trazer né? mais saúde para todos. Para as pessoas com deficiência dessa G6PD, o corante é muito, muito grave. Mas não é saudável para ninguém. Mas não é saudável para ninguém, nenhuma parcela da população, né? Então, de fato, isso também poderia ser uma luta interessante. Sim. Meu filho, ele, além de ter a deficiência de SPD, ele é asmático. E a grande maioria dos corantes artificiais é um veneno para os asmáticos também. Então, assim, até às vezes eu falo assim, há males que vêm para o bem. Porque se ele não tivesse a deficiência, ele consumiria corantes, né? Qualquer corante. Então, ele poderia ter crises asmáticas muito pior do que ele teve a vida inteira até agora, né? E semana que vem, né, dia 21 de junho, a gente vai completar 8 anos de Mães que Cuidam, né? Quando eu criei, mas o engraçado que o senhor falou, a Fê falou, tem gente que acha que vai morrer, que o filho vai morrer. Quando olha assim, tem GSPD. E eu resolvi, né, criar, tudo começou com a página no Facebook, porque quando eu abri o teste do pezinho, eu sou muito curiosa, eu sempre fui. Então, assim, e sou metida Google. Esperta, sabe? Google, leitura de bula, né? Gosta de ler bula, né? Eu abri o teste do pezinho do meu filho e quando eu vi lá deficiência em GSPD, eu fui para o Google, né? Ele só tinha uns 15 dias de vida, eu fui para o Google. A primeira coisa que abriu para mim foi um artigo científico dizendo que a deficiência de GSPD é a maior causa índice de paralisia cerebral. Foi, eu também. Realmente também li isso. Só tinha artigo científico, não tinha nada com linguajar simples, sabe? Com um acalento, não tinha, só tinha artigo científico. Eu fui em plantas, eu comecei a chorar, peguei meu bebê no colo, o Arthur recém-nascido, lactante, no puerpério, imagina. Chorei horrores. Aí se a gente procura, né? Procura mais, aí vem falência dos órgãos, fígado, rins, aí você fala, pronto, acabou. Realmente, é só ladeira abaixo. Isso. E como é que são as coisas, né? Porque aí eu comecei a pesquisar mais, porque fui para médico, a pediatra não sabia, a pediatra pesquisou na internet na minha frente. Aí, por sorte, ela entendeu lá que tinha que mandar para o hematologista. Aí, com 2 meses, cheguei no hematologista. Mas ele foi no hematologista, na semana seguinte, ele teve a primeira crise hemolítica. Meu filho começou a urinar sangue, porque estava usando paracetamol e não podia. Aí, foi onde eu entrei em desespero mais ainda. Eu falei, não quer saber? Se a pediatra pode pesquisar na internet, eu também posso. Aí, eu encontrei um site de uma associação aqui dos Estados Unidos. Na época, morando no Brasil. Não sabia inglês, não falava nada. Inglês, para mim, era o idioma alienígena. Eu não entendia nada. Mas assim, né? O desespero de mãe, né? Eu falei, não, eu preciso entender. Até quantos anos de vida meu filho pode chegar. Foi quando eu entendi que aquela associação era de um senhor de mais de 60 anos que tinha a forma mais grave da deficiência. Peguei o nome do homem, doutor, me botei no Facebook, encontrei ele no Facebook, mandei uma mensagem enorme para ele, usando o tradutor. E já falando, Google. Brasileira, falo português, a mensagem tá pelo tradutor, não sei se você vai me entender. Aí jorrei mensagem para ele. E aquele homem foi um iluminado de Deus, que durante 8 meses, diariamente, eu acordava na madrugada, porque o fuso horário da Califórnia para o Brasil era bem diferente. Acordava para conversar com ele, e ele alimentava ali.
de informações. Aí ele que me incentivou a montar um grupo. Olha, se você colocar uma página, um grupo no Facebook, você vai ver o quanto de mães que vai aparecer. Você não tá sozinha. Aí foi quando nasceu o Mães que cuidam de um CSPD. E realmente eu não estava sozinha. Em pouco tempo, Não. 100, 200, 300 famílias. Quando eu fui ver, daqui a pouco médicos chegando, eu... Uau! Aí foi onde eu meti a cara mesmo e falei, não, vou estudar isso aí, porque agora as coisas estão ficando sérias. Então, assim, vai ser um sonho, sabe? Conseguir tornar mesmo Mães uma associação. Porque é um projeto que está no meu coração e todas as mães voluntárias que trabalham no Mães hoje, voluntariamente, se doando, se dedicando o tempo delas gratuitamente, é o desejo de todas nós, sabe? Eu acho que de toda a família de SSPD também, de que no Brasil a gente tem aí, de fato, um órgão responsável. Porque muita gente intitula a APAE como um dos órgãos, mas não é. Ela só fornece uma lista porque eles fazem o teste do pezinho. Só por isso. Da mesma forma, o Hemorrio fornece. E outra coisa... A APAE, a Ani sabe. O diagnóstico do meu filho foi por telefone. Ô, mãe, seu filho tem uma deficiência genética. Foi por telefone. Né? E daí você então, provavelmente foi pro Google também, né? E também foi o caminho. Aí eu achei a Ani. Que me salvou. Hoje, se eu fizer uma pesquisa rápida sobre isso, aparece diretamente ao grupo de vocês. Então, isso já é ótimo, porque daí já vai ser o primeiro contato que mães e pais venham a ter com essa condição, que vai ser completamente diferente daquele que vocês tiveram. Então, vocês já alimentaram as redes com informações muito, muito relevantes, muito preciosas. No nosso site eu tenho uma carta escrita, Carta aos Pais Recém-Chegados. E ali eu coloquei o meu próprio, sabe, doutor? Eu coloquei ali tudo que eu queria ter ouvido quando eu olhei a vida do meu filho. Desculpa. Poderia ter sido poupada, né? Poupada de uma angústia. Sim. Deve ter sido ali muito, eu coloquei o meu intensa, coração. Porque é um baque muito grande. A gente sabe, principalmente quando é uma mãe de primeira viagem, acabou de ter o seu primeiro filho e recebe um diagnóstico, sabe? Aí vai no Google, meu Deus do céu, paralisia cerebral. Morte de falência de órgãos, meu Deus! Então, assim, o meu coração tá nesse projeto e das meninas, e eu acho que de toda a família que acompanha a gente nesses 8 anos, famílias que acabaram de chegar, eu sou muito grata mesmo ao apoio, ao carinho de todo mundo, porque levar isso aqui adiante não foi fácil, as meninas sabem. A gente apanhou muito ao longo desses 8 anos, mas estamos aí calejadas para continuar apanhando e lutando pelos nossos direitos. E, doutor, só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Eu posso dizer com toda certeza que o senhor foi um anjo que Deus colocou aí na vida da Fê e trouxe aí para o nosso projeto. Eu também agradeço muito por esse encontro, viu? A Fê raivosa, a Fê na hora da revolta, vamos pro Google. E aí apareceu Dr. Murilo. E uma amiga me falou, Fê, entre em contato com o Dr. Murilo, eu vi uma entrevista dele. E uma amiga que é do ramo, né, de direito, a Thaís, que abraçou com a gente a briga lá com a Fine, a filha dela não tem nada. Ela fez Dr. Murilo, ela foi pro Google, Dr. Murilo, né? E liguei, a sua secretária super gentil, anotou o meu recado e prontamente o senhor respondeu a gente né, e se envolveu conosco aí nessa causa. E as coisas não acontecem por acaso, viu? Elas têm, só tenho que agradecer. Então, não tenho palavras. Por isso que eu comecei essa live falando, eu agradecendo também, porque para mim foi uma coisa que abriu os meus horizontes, assim, achei muito, muito interessante saber disso e ver esse empenho que vocês têm, essa luta tão bonita, iluminada. Isso é muito, muito interessante mesmo, muito bonito de se ver. E se eu puder fazer parte, se eu puder ajudar de qualquer maneira, eu agradeço já muito. faz, já tá na família, já faz parte. Nosso padrinho, posso chamar de padrinho? Padrinho, já, bora. Podem contar comigo no que for necessário, viu? Se eu puder ajudar, eu estou à disposição. Gente, que maravilha. A gente pode até ficar por aqui para não ocupar mais ainda o tempo do doutor Murilo. E isso só gratidão mesmo. Não, e outra coisa, não, esquece o doutor Murilo, viu? Pode me chamar de Murilo, sim, é meu nome. Então, eu fico até um pouco mais confortável se vocês me chamarem por Murilo. Então tá ótimo, Murilo. Tá ótimo. Obrigada pelo seu tempo. E toda a família aí que assistiu a gente até esse momento, a live vai ficar salva, porque ela é de utilidade pública. Você tem toda a razão mesmo. Então, esse trabalho todo que vocês fazem é de utilidade pública, sim.
Exatamente, a gente precisa aí do apoio de toda a família, como eu venho falando desde o começo dessa guerra com a Fini. Uma andorinha só não faz verão, mas agora 7 mil, porque chegamos aos 7 mil aqui no Rio, 7 mil faz um barulho imenso no céu. Não, e essa história da Fini, a gente saiu lá dos 3 e pouco para 7. Exato. Ah, foi o boom. Foi assim. Foi. Não, interessante, uma coisa que eu falei para as meninas na equipe, no nosso grupo lá do WhatsApp, que a gente tem um grupo da equipe, eu falei, meninas, vocês viram que em um dia a Fini ficou desesperada respondendo a gente. Aí entrou em contato com quem era a criadora do Mães, aí me encontraram no meu perfil pessoal. Aí do meu perfil pessoal foram pra Fê também, e eu falei, Fê, pronto, assume aí que você tá no Brasil, eu tô aqui, então você vai ser a cabeça disso aí. E pronto, então assim, gente, a nossa voz tem poder. Então vamos nos unir, vamos fazer barulho aí, mas um barulho também com paz, né? Foi como eu falei desde o começo, não vamos ser agressivos, vamos ser passivos, mas não trouxa, né? As pessoas às vezes confundem passividade com trouxa, não. Por isso que de cara, quando a Fê falou, amiga, vamos pra parte jurídica, vamos atrás do advogado, eu falei, vambora, vamos movimentar algum bom coração para nos ajudar. Então vamos unir forças agora, gente, porque eu acho que a gente tá mais do que na hora e a gente tá com a faca e o queijo na mão e um padrinho agora excelente. Tá bom? Que honra, viu? Bem-vindo à família. Muito obrigado mesmo. Deixar vocês falarem alguma coisa, se despedirem. Eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez parabenizar vocês por essa iniciativa, que é realmente de uma generosidade, de uma solidariedade, de uma empatia, assim, que são, de fato, muito admiráveis. Então, é isso. Queria só agradecer a vocês e parabenizar mesmo pela postura de vocês tão desprendida, e isso eu acho muito, muito bonito. Para mim é uma felicidade estar aqui nesse momento, nesse encontro. Tê-lo agora, né, no nosso projeto também, apadrinhando aí essa causa nossa. Nossa, só gratidão mesmo. Vamos lançar a hashtag e vamos com força para mudar esse cenário. E a gente vai continuar movimentando isso aí. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada, Murilo. Obrigada, Murilo. Eu que agradeço. Tchau, menina. Boa noite. Vai conversando. Beijinho para vocês. Boa noite, Um pessoal. beijo. Tchau, tchau.